Queridos, olha só. Desde semana passada, um tema falando muito forte comigo acerca de disposição. E uma coisa que o Espírito Santo falou claramente comigo é que milagres moram na disposição. Milagres moram naqueles que estão disponíveis. Milagres moram quando você se dispõe a fazer alguma coisa. E o texto que mais me chamou a atenção, e eu quero fazer até um pouco atípico hoje, há alguns textos que eu gostaria de ler, mas eu gostaria de iniciar em Mateus capítulo 2, versículo 13, e depois que eu ler o 2,13, eu vou ler o 2,20. Então, Mateus capítulo 2, versículo 13, acompanha no telão. Olha só. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, eu quero ao meio da revista atualizada. A corrigida é só amanhã. Amanhã que eu vou pregar o poder, amanhã tem culto da virada, às 22 horas, vou pregar sobre o poder que há numa lágrima. Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz que Jesus Cristo aprendeu a obediência através do sofrimento. Jesus Cristo aprendeu a obedecer através do sofrimento. Não espere que contigo seja muito diferente às vezes, amém? Olha o que diz. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, fala comigo, dispõe-te. Toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Segura esse texto. Gente, quantos já fizeram mudança aqui? É legal? Não é. Agora, a gente usa muitos critérios para fazer uma mudança na nossa vida, concorda comigo? É sempre uma série de critérios, não, se aquilo der certo, se abrir a porta, se aquilo acontecer, né? Se eu ver que o caminho for... Mas Deus chegou sem querer saber da agenda dele e falou, ei, sai daí, dispõe. Como Abraão estava muito confortável, Abraão já era rico, muito próspero, estava toda a sua família, Deus chega para ele e fala, ei, sai da tua terra e da tua parentela, mas aonde, Senhor? O Senhor me arrumou um emprego, o Senhor me arrumou uma região, os meus negócios estão indo para lá, alguém me ligou pedindo alguma exportação do que eu faço para lá, ou alguém está contratando o meu serviço naquele lugar. Não, é só eu que estou dizendo que a minha agenda é mais importante que a tua, por isso eu digo, dispõe-te. Dispõe-te é muito mais do que liberar um horário, às vezes também é uma renúncia. Sabe de uma coisa, gente? Hoje ninguém tem tempo para nada. É muito complicado, alguém fala, vamos conversar, querido, você já vê a agenda para conversar com alguém, eu tenho certeza que é difícil para todo mundo. Não é fácil. Ninguém está assim com o tempo sobrando. Hoje a coisa mais valiosa é você conseguir parar, porque está todo mundo comprometido. Todo mundo tem um tempo, todo mundo tem um horário. Ninguém consegue marcar nada com ninguém, porque está todo mundo ocupado. Até quem não está ocupado, está falando que está ocupado, porque é bonito falar que está ocupado. Não é bonito estar com a agenda cheia. E aqui, Deus chega como se Ele fosse Deus e o Rei dos Reis. Como se Ele fosse. Não é como se ele pudesse, como se ele tivesse direito. Ele tem. Ele diz, dispõe, risca a tua agenda porque eu estou te dando um direcionamento. Como é difícil. Ele fala isso para José. José está instalado, é carpinteiro, tem toda a família, mas Deus viu o coração dele e falou assim, eu quero enviar um milagre. Jesus, ele nasceu de uma virgem, eu quero enviar um milagre, eu quero enviar algo que nunca antes da história eu enviei, e nunca depois da história eu vou enviar também, eu quero enviar algo precioso, mas eu preciso identificar se o seu coração está disposto de verdade, ou seja, se ele também abre mão da renúncia, se ele está disposto de fato a me obedecer quando eu enviar. Eu não vou entregar algo que você não esteja disposto de fato a assumir. Então muitas vezes a gente tem que demonstrar disposição, passar o teste e Deus entregar algo. Ou muitas vezes Deus já vê que há disposição no teu coração e Ele te entrega porque Ele identifica isso no teu coração. Sabe, o grande problema hoje, querido, é que a gente está entupido e a gente está mais ou menos assim. Vem cá, pastor Léo, vamos te usar como exemplo aqui. Pastor Léo agora é Jesus. Quem é o pastor Léo? Isso aqui é um culto a Deus. Quem é o pastor Léo? Mais uma vez? Cadê? O povo veio, né? Então aqui, agora você é Jesus. Eu estou nos meus afazeres. Jesus, eu te convido aos meus afazeres. Isso aqui, é aqui que eu trabalho, aqui, tal. 8 horas, 10 horas, Jesus do meu lado. Vem mais para o canto. Aqui eu tenho que fazer outra coisa aqui. 10 horas, meio-dia, sair daqui, Jesus do meu lado. Eu venho aqui do lado, aqui,
fico da 1 às 4 aqui, Jesus do meu lado. Né? Eu sempre dizendo para Jesus me acompanhar. O grande problema é que às vezes Jesus quer falar, ei, que horas você vai me acompanhar? Pergunta para mim. Que horas você vai me acompanhar? Às vezes é uma pergunta que eu não escuto o dia inteiro. Não porque Jesus não está falando, mas porque eu não estou ouvindo. Salva de palmas ao pastor Léo. Olha que interessante. Isso me chamou muita atenção essas semanas, porque eu consagro o meu dia ao Senhor, eu faço a minha meditação, eu chamo Jesus, só que eu só encaixo Ele, e aí, quando trata assuntos dele, eu vejo aonde Ele cabe na minha vida. Porque a gente vive um negócio que é muito simples. Não, Jesus está em todo lugar comigo, e eu concordo. Eu vou trabalhar, eu trabalho como se fosse para Deus, mas... E eu via Deus aonde Ele quer que eu esteja, com quem eu esteja, o que eu estou fazendo, e o que eu estou abrindo mão para Ele. Sabe, Ele fala assim, ó, para tudo, ó, sai daí, sai correndo, que eu tenho algo diferente para você. No versículo 20, 7 versículos depois, olha o que diz. Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Ou seja, tu foi para o Egito, agora larga tudo de novo e vai... Mas espera aí, o Senhor que mandou vir para o Egito. Eu já fiz amizade, né? Eu não tenho poupança, Senhor. Eu não guardei o dinheiro que eu juntei aqui numa poupança, né? Eu não apliquei no tesouro direto, né? Eu vou sair numa viagem perigosa, que eu vou largar toda a minha estrutura. Não é bem assim. Eu não deixei uma escritura, porque na época não tinha uma escritura lá no lugar para dizer que minha casa ficou lá e deixei alugada. Não é telefone, não tinha isso, não tinha corretor de imóvel, não tinha imobiliário. Dispõe-te, vai. Sabe, gente, quando Deus envia seu filho, Ele enviou para alguém disponível. Quando Deus vai dar um milagre para alguém, Ele envia para alguém que está disponível, ou seja, disposto a fazer uma renúncia. Tinha uma menina que tem ainda, porque ela é da igreja, ela vende bolo no pote. Bolo no pote, vendia todo final de culto. Porque ela queria ir para Israel, ela vendia bolo no pote. Pergunta para o povo que é inteligente, bolo no pote, compra a passagem, tudo para Israel, na porta de uma igreja, sim ou não? Não. Não compra. Não compra, não paga. Sabe o que pagou? Porque ela está com a viagem quitada. Tem muita gente que tem muito mais condição que não está com a viagem paga. Ela está. Sabe o que comprou? A disposição dela. Um irmão chegava, rapaz, abençoa com uma parcela. O outro, abençoa com outra parcela. Sabe por quê? Porque ela se dispôs a provocar um milagre em relação àquele assunto. Tem muita coisa na tua vida que tu não vai explicar, mas aconteceu, sabe por quê? Porque um dia você se dispôs. Tem muita coisa na tua história que tu não vai explicar, mas sabe por quê? Porque um dia Jesus apareceu no mar e falou, vem, e você se dispôs a caminhar. Tem muita coisa na tua história, é o que eu vim dizer hoje, que você não vai explicar, mas é porque você se dispôs a fazer, não cogitou que era impossível e de repente aconteceu. Tem muita coisa. Sabe, gente, eu acho muito interessante, né? E eu quero ler com vocês também esse texto. O texto que está em Lucas, capítulo 5, olha que legal. Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o 3, depois eu vou ler o 11. Olha o que diz. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, versículo 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, tinha 2, ele entrou em um, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Versículo 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Gente, veja só, olha que interessante. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando, o seguiram. Olha, perceba comigo. Jesus, ele chega num lugar. Primeiro, a pessoa dispõe o barco. Eles não pescaram nada a noite inteira. Emprestaram o barco para Jesus e o trabalho deles era um fracasso. Jesus sobe no barco, prega do barco, porque havia uma multidão, então havia algumas dificuldades, como resolver falar assim vai dificultar a compreensão de muita gente. Muita gente lá atrás não escutou o que eu falei, porque não tinha microfone na época. Então Jesus pega um barco e vem para cá para facilitar a acústica do negócio. O pessoal com o negócio fracassado, em tese, já viu, eu não tenho para ajudar? Quando já viram aquele negócio?
Não, o outro é mais forte que eu, ele pode ajudar. Eu não posso, porque eu sou muito fraco para servir no ministério, eu não posso. O pessoal fracassado dispôs o negócio deles para Jesus, Jesus utiliza o negócio deles, ao utilizar o negócio deles, Jesus prega em cima do negócio deles, e ao pregar em cima do negócio desse, acontece um milagre chamado pesca maravilhosa, que eles pescam tanto peixe, que é o contexto desse texto, que eles não sabem onde guardar tanto peixe que pescaram. Olha que interessante isso aqui. O que esses caras tiveram que deixar? Inclusive a pesca. Inclusive um monte de peixe que eles pescaram, eles tiveram que deixar. Sabe por quê? Deus não te dá nada, Deus não dá milagre na tua vida que você também não seja capaz de entregar por amor a Ele. Por isso, o segredo de ter é saber ser disponível, renunciar, entregar se Jesus manda, entender que a voz de Jesus é a coisa mais linda e mais maravilhosa que você pode ter na tua história. Ele pediu, os caras deixaram tudo. Deixaram a pesca maravilhosa por aquele que é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Entendeu o que de fato era ouro, o que de fato era verdade e o que de fato podia mudar a vida deles, que era o próprio Cristo e não o que tinham. Sabe, gente, o mesmo Jesus, tem uma lição muito importante aqui. Veja, tem muita gente que tem dificuldade de se disponibilizar por causa de estruturas estabelecidas por homens. Eu não concordo, não vou. Se esse não concordo, ele ficasse em todo lugar, não tinha família que ia pai lidar com o filho, porque cada casa tem uma regra, uma estrutura a ser seguida. Caso contrário, não dá certo. Eu não estou dizendo que aquilo é a verdade absoluta para que uma família dê certo, porém, há uma estrutura estabelecida naquele lugar. E aquilo ali é normal naquele lugar. Eu lembro muito bem, né, na casa da minha sogra, né, sogra, que o povo chegava lá na televisão, em cima do sofá, pedia pizza, todo mundo comia em cima do sofá, a pizza, o tapete assim, com um guardanapo. Se for na casa da minha mãe, ainda hoje, se eu pego um café e vou sentar no sofá, eu não consigo. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, está tudo errado, não pode, que é assim, não pode. Mas ali é normal. Então, verdades estabelecidas, estruturas, depende da casa que você está, depende, e não muda nada, a família também dá certo. Agora, glória a Deus, né? Aleluia. Então, o que Jesus aqui, eu não sei se você sabe, mas olha que interessante. Jesus andou sobre as águas, correto? Todo mundo sabe que ele andou sobre as águas. Em tese, para você andar sobre as águas, a tua massa tem que ser menor do que a massa da água, possivelmente. A menos que você amplie a área, tudo, mas eu não vou te explicar a física sobre isso. Ok, até porque eu também nem sei tanto, só falei um pouquinho só para você achar que eu sei. Né? Eu vou explicar mais sobre isso, como se eu conseguisse falar 3 horas disso e não falo, né? Mas nem em 2 minutos. E Jesus, ele poderia muito bem ter andado sobre as águas, né, em vez de usar o barco, e ter pregado para todo mundo, concorda comigo? Seria até mais impactante. Mas Jesus decidiu se submeter a estruturas, porque ele estava disposto a fazer aquilo que ele é correto, mesmo que ele não precisasse. Mesmo ele sabendo tudo de grego, mesmo ele sabendo tudo de hebraico, mesmo ele sabendo tudo de aramaico, mesmo, não é que ele sabia a verdade, ele era a verdade. Mas ele não teve problema nenhum de se sujeitar a estruturas. Ele não teve problema nenhum de ter 12 anos lá e estar lá diante do templo, debatendo com os mestres da lei babando no conhecimento dele, impressionado. E ele falou, então tá, galera, valeu, vou voltar agora para a carpintaria e vou começar só com os 30 anos de idade. Ele não teve problema nenhum em se sujeitar à estrutura. Sabe por quê, gente? Porque ele era disponível a acontecer um milagre na história dele. Eu vou dizer uma coisa, há milagres dos céus pronto para serem entregues em você, mas disposição vai ter que vir, e disposição gera renúncia, gera entrega, gera decisões dentro de mim e de você. Sabe uma coisa muito interessante, quando eu leio Daniel, no capítulo 1, versículo 8, isso aqui é muito forte, gente. Daniel tem uma história, pode deixar esse texto aí, Daniel tem uma história que um dia ele dispôs a fazer um jejum. No primeiro dia que ele se dispôs a fazer o jejum, uma ordem foi dada no mundo espiritual, ou seja, disposição conectou algo na terra, e como diz Jesus Cristo, que tudo que é ligado na terra também é ligado no céu, através da disposição dele de agradar ao Senhor, buscando uma resposta em jejum, ao ele conectar isso na terra, algo do céu foi deliberado para entregar para ele.
Demorou 21 dias para ser entregue, porque houve um problema, houve uma batalha espiritual, que muita gente acha balela, quem fica orando, clamando, jejuando, isso é muito espiritual. Não, ele está guerreando, porque a tua luta de fato é espiritual. Bem como se a tua luta fosse carnal, você ia ver que você ia sair todo ensanguentado, suado e com cara de maluco. Então não julgue quem está maluco orando por você igual um doido, porque na verdade há uma batalha também acontecendo, que se você não enxergar, eu vou dizer, você vai estar sujeito a ela também. Então, esse homem ficou lá 21 dias. E a Bíblia diz, quando o anjo chega a ele e fala assim, desde o primeiro dia que você se dispôs, eu já tinha enviado. Uma outra coisa na disposição, além dela gerar renúncia, ela provocar milagre, ela tem que ser uma constância, porque você nunca sabe a hora que o teu milagre, aquilo que Deus já mandou chegar até você, vai chegar. É por isso que a Bíblia diz que aquele que persevera até o fim será salvo. Eu não consigo definir quem é que vai ser salvo. Agora, a característica do salvo eu tenho: perseverança. Aquele que persevera até o fim. Eu não sei aquilo que você vai dispor no teu coração, mas eu digo que para que em 2022 seja totalmente diferente. Comece a entender, ver se você não está convidando Jesus para tudo, isso é muito bonito. Mas quem sabe se você está prestando atenção àquilo que Jesus também está te convidando e que você vai ter que dispor teu tempo para isso, dispor tua atenção para isso, dispor o teu recurso para isso. Há muitas coisas que eu fiz que não tem lógica, que não tem como um bolo no pote, eu sei que não paga uma viagem para Israel, eu sei que também bater de porta em porta não faz uma igreja ter 16 cultos, essa semana eu estou pregando em 5. Uma vez eu bati de porta em porta nessa vizinhança aqui, convidando o povo para vir para a igreja, eu sei que isso não traz, mas a disposição do coração o Senhor viu. A disposição do coração o Senhor viu. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente, e ele se dispôs de maneira firme, não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Meu irmão, é muito lindo esse texto. É muito bonito, olha que lindo. Aí você fala para alguém, você não pode se contaminar, tal. Mas você sabe o que esse cara estava fazendo? Ele estava na posição que quase ninguém do povo dele estava. Ele estava no alto escalão que ninguém do povo dele estava. O povo dele estava sendo açoitado, carregando pedra, e olha os que não tinham morrido. Eu não sei se você sabe, mas aquele texto em que está escrito, por mais que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de você, porque eu tenho os teus nomes cravados em minhas. Foi por causa dessa época aqui. Sabe por quê? Na Babilônia, as mães tinham os bebês arrancados quando pequeno. Uma forma dela lembrar do filho que foi arrancado era tatuar com um treco de ferro, botar no fogo, o nome do filho na mão. Deus está falando assim, eu não esqueço de você, porque como aquela mãe que não quer esquecer do filho que foi arrancado, eu tatuo o nome de vocês na minha mão. É nessa mesma época que eu estou falando que Daniel está vivendo aqui. Ele está vivendo uma época que a maioria jamais chegaria onde ele chegou. E ele está dizendo, eu posso até perder esse cargo, mas a minha disposição de te servir eu não abandono. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é que se levanta, eu sei quem me colocou aqui, eu sei quem é que tem feito na minha história, eu sei que pode vir dificuldade, pode vir crise, pode vir o que for, mas eu não largo do Senhor, eu decido firmemente. Eu sei que o rei pode me destituir daqui e me mandar matar, porque eu estou ofendendo ele de não topar isso aqui, mas uma coisa eu garanto, o meu coração vai estar disposto a viver milagres. Sabe o que eu quero dizer? Que há milagres esperando a tua disposição. Sabe, a gente está num período aqui de construção de um templo. E, logicamente, para aquilo que a gente está proposto, para aquilo que a gente arquitetou, e olhando o que se tem, é loucura. É loucura. Mas sabe por que vai acontecer? E no final do ano nós vamos ver isso aí construído, no final do ano que vem, sabe por quê? Porque há uma disposição de fazer. Há uma disposição de andar sobre as águas. Sabe de uma coisa, gente? Nós vivemos por fé. Sabe um dos motivos pelo qual Jesus ele não andou sobre as águas também, além de honrar as estruturas? Sabe por que ele não andou sobre as águas? Porque, imagine eu aqui pregando agora para vocês. E digamos que eu estou vindo aqui na pontinha do altar, bem na pontinha. E eu continuo caminhando em cima do altar, só que passeando em meio a vocês. Começa a vir aqui passeando, como se eu estivesse flutuando na mesma altura do altar. Pergunta que não quer calar. Você prestaria atenção no que eu estou falando, sim ou não?
Não, você estaria tão encantado, tão maluco, tão amedrontado, tão trêmulo com o que está acontecendo que você não prestaria atenção. Jesus entendeu isso também. E como é por fé, Jesus entendia que mais do que imagens que chocam, o ideal é ouvir palavras que transformam e geram crença. Mais do que qualquer tipo de imagem que possa te impressionar, o que muda são, de fato, palavras que transformam a tua vida e você crê. Porque todo que crê sem ver, vê a glória de Deus na tua vida. Então, Jesus poderia impressionar você de qualquer outra forma. Mas ele não fez isso. Sabe por quê? Para você crer. Daniel não sabia o que ia acontecer, mas ele dispôs não se contaminar. Sadraque, Mesaque e Abidnego, dispôs-se não se dobrar. Ai, que linda história, sim. Lhe custaria a vida. Sabe, gente, o que eu estou falando aqui, quer entrar na fornalha, quer sair da fornalha, quer ser achado 10 vezes mais sábio que os outros sábios, quer ser colocado numa posição diferente, eu vou dizer que a tua disposição, ela carrega milagres. A tua disposição carrega milagres. Foi-se o tempo que pode ser de qualquer jeito, é para Deus. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem gente que fala assim, eu vou ser missionário para Deus, vou largar tudo. Eu pergunto, largar o quê? Largar o quê? Um futuro promissor, tal? Não, rapaz, você está usando Deus como última opção. E eu digo isso para quem tem também, você usa o último tempo. Tem gente que, o cara, com todo respeito, mas está a tempo que ele está desempregado por opção. Não quer, ele fala, pastor, eu quero virar missionário. Eu falei, mas você vai causar problema lá para quê? Não pode. Tem que servir Jesus. Eu não estou falando que todo mundo vai ser missionário, vai lá para a Albânia ou para qualquer outro lugar, nós temos missionário lá na Albânia, na China, qualquer outro. Eu estou falando assim, disposição requer uma entrega de algo. E eu não estou dizendo, pastor, mas eu não sou o cara, por isso Deus não vai me chamar. Não, Deus chamou Gideão. Era o menor da tribo dele, era pobre, era miserável, estava numa situação de medo, era pior, ninguém aqui estava pior que Gideão. Gideão está numa situação que, eu não estou dizendo que Deus não vai te chamar, acontece que mesmo na situação de desgraça, de desânimo, de dificuldade, ele estava malhando trigo no lagar. Eu não sei quantos de vocês sabem o que é um lagar, mas o lagar é um lugar embaixo, feito para você espremer a uva. Então ele estava lá embaixo, malhando trigo. Por que ele estava malhando trigo no lagar e não estava malhando trigo no chão, normal, como deveria? Porque quando você malha o trigo, sobe um pó. E ele não queria ser visto. Ele falou assim, se eu for visto malhando trigo, eu sei que eles vão vir aqui roubar de mim e vão me matar, porque a gente está escondido a cavernas há anos. Mas eu não deixo de trabalhar, não deixo de malhar. E Deus chega e fala assim, homem valente, homem valoroso. Não é pelo que você tem, mas é pela tua disposição de coração de enfrentar os teus medos, a tua dificuldade. Independente de parar de ser vítima em relação à situação que tu está, porque você se dispôs a que algo acontecesse diferente. Deus olha para ele e fala, rapaz, vou fazer algo na tua vida diferente, você vai salvar o povo. Oh, glória a Deus, mas eu sou pequeno, tem toda uma conversa, Deus enche a bola dele, e ele fala, beleza, eu topo. Ele falou assim, topa? Então se dispõe e vai fazer um sacrifício. Não é? Mas como assim, senhor? Ele não tem. Não, mas ele vai arrumar. Sabe, gente, Deus não tem dó de ninguém. Deus tem plano e tem propósito. Ele chega na casa da viúva, ele falou assim, me entrega. Não, mas isso aqui, eu vou morrer, entrega. Eu não tenho dó, eu quero ver a tua disposição. E através da tua disposição, eu gero milagres. Sabe, gente, a zona de conforto é um Deus. E o nosso Deus não divide o trono da tua história com ninguém. É por isso que a tua zona de conforto sempre tem que ser a voz de Jesus. Se Ele mandar, eu faço. Se Ele disser, eu vou. Se Ele está me inclinando, custe o que custar, eu decido firmemente. Por mais que a lógica diga que eu perco o emprego, por mais que a lógica diga que eu vou mandar embora, por mais que a lógica diga que eu sou louco, eu não arredo o meu coração da centralidade de Cristo e daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que Deus falou para mim. Sabe, gente, eu vim dizer para você que disposição é muito mais do que livrar o tempo, que já é muito complicado, mas é de fato você ter um coração para abdicar, porque sabe que existe algo muito maior e muito melhor, que se chama Jesus. E está disponível para mim e para você hoje, aqui, agora, se você quiser. Eu quero dizer que os maiores milagres da sua vida, aquilo que nunca antes aconteceu, nem depois vai acontecer, está debaixo da tua disposição, da tua renúncia e da tua entrega.
Parece que Jesus faz sempre até um teste com a gente. Se ele chegasse para os pescadores, não vai me seguir? Eu arredo multidão e comida não vai faltar para vocês. Numa época que comida era importante. Não era ficar milionário, não é que ele ia viajar, não tinha avião, não tinha ônibus. Não é isso não. A época era comer, era sobrevivência. Os caras iam na hora. Só que Jesus entrega uma pesca maravilhosa para eles terem o que renunciar, terem o que se disponibilizar. Publicano, que foi chamado, muito bem, ganhava muito. Publicano era família muito próspera. Comprava-se o cargo de publicano de Roma na época. Ele teve que renunciar a alguma coisa. Qual foi a perda do jovem rico? Foi o fato de não ter se disponibilizado, ter honrado. Sabe, gente, recursos são só recursos. Coisas são só coisas. Agora, tesouro é o que de fato está no teu coração. Foi Deus que deu o ouro para o povo. Qual o problema do povo? Foi o bezerro. O problema não era o ouro, o problema era o bezerro. O problema, querido, é quando o meu tempo vira o bezerro, quando o que eu tenho vira o bezerro, quando o que eu faço vira um bezerro, ao passo de que Jesus está igual o Léo, me seguindo o dia inteiro porque eu estou chamando. Mas sequer eu pergunto aonde eu deveria estar, o que eu estaria fazendo. E, gente, isso é muito sério. O apóstolo Tiago, ele dá a orientação, gente, agora que vocês se converteram, olha o que ele fala, agora que vocês se converteram, agora que vocês aceitaram Jesus, vocês estão falando que vocês amanhã vão comprar, vender, alugar. Eu vou dizer uma coisa para vocês deveriam estar se perguntando, se Deus quiser eu vou, se Deus me autorizar eu movo, se Deus falar para mim eu não me movo. Sabe, gente, está na hora de nós vivermos andando debaixo de direção do Espírito Santo de Deus e se disponibilizando para aquilo. A Bíblia diz que a característica do Filho de Deus, de acordo com Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, 16 ou 8, 16, ele diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, a minha característica enquanto filho é de fato estar sintonizado com a frequência chamada Espírito Santo e se eu estou me movendo debaixo disso. A oração de Jesus, ele ora, pão nosso cada dia, nos dá, seja feita a tua vontade. Gente, a gente se enche de vontades e esquece da vontade dele. A gente se enche de programações e esquece da agenda dele. E o que eu estou falando aqui é que quando a gente agrada o Senhor, os desejos do nosso coração são satisfeitos. Sabe, talvez você hoje está fazendo um monte de agenda, porque você quer satisfazer o teu coração, mas o que eu vim te dizer é uma coisa, que se você se preocupar com a agenda de Deus na tua vida, tudo que você colocou na lista vai ser satisfeito. Não vai faltar, vai ser suprido. Então eu vim dizer uma coisa para você. Os milagres que você tanto clama, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Confia nele e o mais Ele fará. Desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Eu vou dizer uma coisa, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião e não se abalam, mas permanecem para sempre. A nossa luta diariamente é fazer, para de certa forma ter uma garantia no futuro de permanecer. Eu vou dizer uma coisa, se você confiar em Deus, você vai permanecer. Então, no nome de Cristo Jesus, hoje a agenda vem e a pergunta é, Jesus, o que tu queres que eu faça? Aonde eu devo estar? Mesmo que eu não queira, mesmo que pareça ilógico, aonde eu tenho que estar, o que eu tenho que estar fazendo, o que eu tenho que estar vivendo, está correto, estou investindo certo, tenho que ir ou não. Ontem eu falava com um rapaz aqui, toda a lógica do negócio dá certo, mas o Espírito Santo falou com ele, não faz. Não faz. Ele fez uma vez e perdeu. A segunda vez, o Espírito Santo falou, não faz. Ele não fez e não perdeu. Parece que deu tudo certo. Eu vou dizer uma coisa, querido. Nós temos que nos mover dessa maneira, guiados pelo Espírito Santo de Deus. A gente tem que parar de entupir a agenda com tudo que a gente quer. Se a gente preocupar com o que Ele quer, seja feita a tua vontade. Como Jesus Cristo disse no Getsemane, Pai, eu não quero, mas se for a tua vontade, eu quero, eu vou dizer, querido, milagres vão acontecer, coisas extraordinárias vão acontecer, por isso eu vim dizer uma coisa, larga a tua vontade, se disponibiliza para Deus, entrega para Deus, eu vou dizer, não vai faltar. Às vezes você está achando, mas se eu entregar, eu morro. Não, se você entregar, não vai faltar. Nunca vai faltar, vai vir a seca, vai vir a desgraça, vai atingir todo mundo, mas você não vai. Vai ter pão para amanhã, para depois, e até chover, e o ciclo das coisas voltarem a ser normais, para você não vai faltar.
Porque você decidiu se disponibilizar, entender que é primeiro Ele, não é primeiro eu como, é primeiro Ele come. Sabe, gente, a Bíblia diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Se ele está falando em primeiro lugar, é porque... Sabe, a Bíblia trata de princípios espirituais, porque nós somos muito mais carnais, às vezes, do que espirituais. É por isso que ele está falando: buscar em primeiro lugar, porque por natureza eu e você não queremos buscar em primeiro lugar, é lógico. Ele fala buscar em primeiro lugar, porque é natural que você queira se colocar em primeiro lugar. E todas as demais coisas. Sabe o que é todas as demais? É todas. É a tua agenda. Não vai faltar. Não vai faltar. Não sei quantos de vocês querem ver milagres hoje aqui, mas eu te convido a se colocar em pé no nome de Cristo Jesus e eu quero fazer uma oração com você.